Pois Tá entrando, eu bom. estou admitindo. Então, são 8h30, você sabe que você tem meia hora para apresentar e cada um de nós também. E não sei se os suplentes vão aparecer, se tem lugar de fala e a Simone também, tá bom? Perfeito. Então, é, Letícia, podemos começar? Uhum. Eu marco aqui o início, então, de 8h30. Quando tiver faltando uns 10 minutinhos, eu te aviso. Pode ser? Tá. Tá mostrando a tela para vocês? Tá. Tá. E para você tá vendo? Aham. Então tá bom. Calma aí. Já, já são 8h31 aqui. Então, tudo é firme. Então, vamos lá, Tá. Letícia. Pode começar? Pode. Pode. Bom dia, eu sou a Letícia e o meu trabalho é orientado pela professora Simone Monteiro. E ele tem como título Educação Sexual na Infância no século XXI, Diretrizes Curriculares Nacionais e Formação Profissional. Primeiro, eu vou começar falando a minha motivação para estudar esse assunto. Então, na graduação, eu entrei na Liga de Educação Sexual da UERJ, onde a gente começou a estudar sobre gênero, sexualidade, educação sexual, e junto a isso, eu fiz estágio no Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, no NESA, que é ao lado do Hospital Pedro Ernesto da UERJ. E lá a gente fazia atendimento com os adolescentes que estavam nesse ambulatório, orientando sobre educação sexual, sobre sexualidade, falando sobre métodos contraceptivos e IST. E depois disso, para entenderem por que eu escolhi educação infantil, eu fui professora de educação infantil por 2 anos e consegui observar que dentro de sala de aula, Recording in progress. consegui observar que dentro da sala de aula existia uma carência tanto dos alunos quanto dos professores. Então, os alunos tinham muitas dúvidas e muitas vezes os professores não conseguiam responder. Então, existia, né, essa dificuldade. E começando, né, mais especificamente o trabalho, eu consegui observar que nos anos 70 e nos anos 80 começou a inclusão da educação sexual nos currículos dos documentos educacionais. Mas só nos anos 90, mais especificamente em 1997, teve a regulamentação do ensino a partir da oficialização dos PCNs. No entanto, foi possível observar que foi regulamentado, mas não foi aplicado de uma forma adequada. Então, os professores, por mais que tenha tido essa regulamentação, os professores eles não conseguiam falar sobre esse assunto dentro da sala de aula. E por causa disso, algumas iniciativas precisaram ser criadas para suprir essa lacuna histórica na formação desses professores. Então, existiram algumas iniciativas locais, mas também teve uma iniciativa nacional que foi super importante, que foi o GDE, que é o curso de especialização em gênero e diversidade na escola. Ele foi promovido pelo MEC e ele foi difundido, né, por todo o Brasil. Então, as 5 regiões do Brasil, elas foram contempladas com o GDE. E ele foi super importante para essa formação continuada dos profissionais de educação. Também, a partir de uma revisão bibliográfica preliminar, foi possível identificar que existem limitações significativas quando a gente vai falar da discussão sobre gênero e sexualidade na sala de aula. E mais especificamente, quando a gente vai falar na sala de aula na educação infantil.
E quando a gente vai falar de sexualidade, a gente entende que ela está presente em todas as fases do desenvolvimento do indivíduo. Então, desde quando ele nasce até quando ele morre, a sexualidade está perpassando sobre esse indivíduo. Esse indivíduo ele está entendendo a sexualidade dele de alguma forma. E essa sexualidade, ela vai atravessar todas as relações interpessoais, a construção da identidade desse indivíduo e como esse indivíduo, e no meu trabalho mais direcionado para as crianças, percebem o mundo em volta delas. Falando um pouquinho mais sobre os aspectos conceituais, eu vou falar aqui um pouquinho sobre gênero, sobre a definição de gênero, mas eu queria já deixar explícito que o foco do meu trabalho não é gênero, é sexualidade. Mas quando a gente vai falar sobre esses assuntos, muitas vezes eles vêm juntos, vêm interligados, porque realmente quando a gente vai fazer uma discussão, eles, né, estão interligados. O gênero sempre está um pouquinho associado à sexualidade e ao contrário da mesma forma. Então, eu trouxe aqui uma fala de Judith Butler, que é uma das principais pesquisadoras sobre gênero, onde ela diz que o gênero é performático. E, por causa disso, ele não pode, não deve ser reduzido somente a determinismos biológicos, a conceitos biológicos. Porque o gênero, ele vai moldar a forma que aquele ser se identifica, como ele age e como ele vai interagir com a sociedade que ele tá inserido. Com isso, eu vou falar mais sobre sexualidade e eu trouxe a Louro para exemplificar o que eu entendo e acredito como o que seja sexualidade, que é um conjunto de práticas, discursos e representações que vão impactar na forma como esse indivíduo vai entender o seu corpo, vai entender os seus desejos, vai entender a sua identidade sexual e as suas relações afetivas. E quando a gente fala sobre relação afetiva, não necessariamente são relações amorosas, mas relações entre a sua família, entre os seus amigos, os seus colegas, em diferentes ambientes onde você está e que você tem relação com alguém. E mais especificamente, eu vou falar sobre educação sexual. Então, estou cada vez reduzindo para o foco do meu trabalho. E entende-se que a educação sexual ela é um espaço de construção de conhecimento, exatamente porque a gente tem essa palavra educação. Então, a gente constrói o conhecimento a partir de temas como práticas sexuais, afetividade, as relações interpessoais, sejam elas quais forem, diversidade sexual, diversidade de gênero, reprodução e principalmente o prazer. E quando a gente fala de educação sexual, esse termo educação remete muito aos professores, né? Assim, eu acho que a maioria das pessoas, quando escuta a palavra educação, remete a professor. No entanto, a gente entende que sim, a educação sexual deve ser feita pelos professores, mas não unicamente por eles. Ela deve envolver de uma maneira integrada todos os setores da sociedade. Então, os professores, os profissionais de saúde, a família, a escola, todos os órgãos públicos. No entanto, a gente também entende que deve ser feita por vários setores, mas esses setores eles têm que estar capacitados para falar sobre essa educação sexual, principalmente os professores e os profissionais da saúde, porque a gente entende que esses profissionais não devem falar sobre educação sexual de uma forma arbitrária, de uma forma das minhas experiências, dos meus dogmas religiosos, do que eu acho, do que eu vivi. Mas sim existir uma formação para que todos os
profissionais, para que toda a sociedade fale de uma forma igualitária da educação sexual. E também, quando a gente fala de professor e educação sexual, muitas vezes as pessoas remetem aos professores de biologia, porque fala sobre corpo, fala sobre, né, esses assuntos mais biológicos, mas também todos os profissionais eles devem estar aptos para falar sobre educação sexual, para tirar dúvidas dos seus alunos. No entanto, quando a gente fala, né, da escola, do ambiente educacional, a gente entende que a escola é sim um lugar muito propício para essa abordagem. Porque quando a gente vai falar de criança e adolescente, a escola é o segundo ciclo social que esse indivíduo está inserido. Então, primeiro é a família e depois é a escola. Então, com 4 anos, esse indivíduo já é obrigado legalmente de estar dentro de uma instituição escolar e ele permanece lá até seus 17, 18 anos. Então, muitas vezes, esse indivíduo ele está mais tempo dentro da escola do que, né, em outros ambientes. No entanto, é evidente a fragilidade desse assunto de abordagem da educação sexual em cursos de licenciatura e em outros cursos de graduação de ensino e de saúde. Eu trouxe até aqui uma citação de Rufino, 2013, então há mais de 10 anos. Ele já diz que, de fato, os professores não recebem informações suficientes em sexualidade na sua formação. Por isso, trabalhar com conteúdos que envolvem esta temática e suas especificidades no ambiente escolar é considerado um tema delicado e difícil de ser trabalhado. Eu trouxe aqui outra citação de 2013 que também evidencia que após a graduação, os professores eles não apresentam conhecimento nesse assunto e por isso não são alvos de formação continuada sobre a educação sexual. E por causa disso, o meu trabalho ele tem como objetivo caracterizar de que modo a educação sexual vai ser definida nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, então mais especificamente na BNCC, que é um currículo, então a gente entende que todas as escolas eles devem falar sobre os assuntos que estão nesse currículo e também analisar o conteúdo dos currículos das faculdades públicas de pedagogia do Rio de Janeiro, em relação a achar disciplinas que abordam educação sexual. Na minha metodologia, eu vou fazer uma análise qualitativa que, além de analisar as causas e os fenômenos sociais, ela busca compreender os significados, revelando os sentidos das ações e das relações sociais. E a minha metodologia, ela foi dividida em 2 etapas. A primeira, como eu já falei, é a análise documental da BNCC, onde eu vou buscar assuntos na educação infantil que abordem e são relacionadas com a educação sexual. E a segunda etapa é a análise dos currículos das faculdades. E as faculdades foram a FRJ, a Unirio, o UERJ, UF, o FRRJ e o UENF, como eu falei, visando identificar disciplinas que abordam educação sexual na infância. Na minha metodologia, eu também estou fazendo uma análise documental, que visa examinar criticamente documentos, sendo esses documentos textos, imagens, áudios e registros, né? Registros no geral, que visa identificar padrões ou compreender fenômenos. No entanto, a gente tem que levar em consideração o contexto histórico que esses documentos estão inseridos. Os meus resultados preliminares. Primeiro eu vou falar da análise da BNCC. No campo da aprendizagem, o eu, o outro e o nós, eu consegui observar 4 objetivos que estão relacionados com a educação sexual. E esses objetivos, eles abordam os limites do corpo, o reconhecimento do corpo, a percepção das características físicas e o respeito dessas características e a valorização do próprio corpo. No outro campo, que é o corpo, gesto e movimento, eu consegui identificar 5 objetivos,
que abordam a experimentação das possibilidades corporais, cuidado do corpo e a promoção do bem-estar, a independência no cuidado do corpo, expressão dos seus sentimentos, sensações e emoções e os hábitos de autocuidado. Já na análise dos currículos dos cursos de pedagogia, eu fiz aqui uma tabela, mas no documento por escrito, essa parte, ela está por escrito e numa tabela. E também essa tabela, ela tem uma outra parte, que para a banca que eu enviei, ela tem a ementa, mas eu não coloquei aqui por dois motivos. O primeiro é que ficaria uma tabela muito grande, porque eu coloquei a ementa na íntegra. Então, como estava no site das universidades, eu coloquei. Mas eu ainda vou fazer uma análise crítica dessas emendas. Então, eu achei melhor não colocar, por esses dois motivos. Mas vou aqui falar brevemente sobre essa tabela. Na UF, eu consegui encontrar 5 disciplinas, sendo 2 na UF de Niterói, uma na UF de Angra e 2 na UF Padua, sendo elas obrigatórias e optativas, e variando na carga horária de 60 a 30 horas. Na UFRJ, eu consegui encontrar 2 disciplinas, sendo elas obrigatória e optativa, e também ambas com 45 horas. Na UERJ, eu consegui encontrar 2 disciplinas, sendo uma na UERJ Maracanã e outra na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, ambas obrigatórias, variando entre 45 e 30 horas. E na Unirio, eu consegui encontrar 4 disciplinas, sendo na Unirio presencial e a ED. Essa ED é a CEDERJ, como está especificado aqui embaixo. E essas 4 disciplinas variam entre optativas e obrigatórias, 3 delas com 60 horas e essa aqui com 90 horas. A gente consegue observar que o nome dela é Ciências Naturais na Educação 2. Então, não é uma disciplina que aborda unicamente gênero, sexualidade e educação sexual. Então, é uma disciplina que fala sobre ciências naturais e dentro dela a gente tem esse tópico sobre gênero, sexualidade e educação sexual. E também foi possível observar que não foram encontradas nenhuma disciplina na UFRJ e na UENF, já mostrando aí uma grande lacuna. Os próximos passos após a qualificação vai ser diferenciar a oferta das disciplinas optativas e obrigatórias, porque pelo menos eu consigo observar que existe um peso maior a disciplina ser obrigatória e a disciplina ser optativa. Vou também analisar o conteúdo das ementas, então aspectos comuns que essas ementas apresentam, aspectos divergentes e a diversidade da abordagem, e também a presença das referências bibliográficas, pois nas referências bibliográficas, né, quem essa disciplina está citando, a gente também consegue observar qual vai ser a abordagem sobre esses assuntos na disciplina, como vai ser essa abordagem. Esse é meu cronograma. A realização das disciplinas já foi feito, então eu já completei toda a minha carga horária. Nesse semestre, eu estou fazendo, obviamente, seminários e centro de estudos, então vai ser enviado no final desse semestre a pesquisa bibliográfica, né, que continua sendo feita. O levantamento de currículos, que foi feito já, agora eu só vou fazer análise crítica, o seminário de acompanhamento, que está sendo feito, a elaboração da dissertação e a defesa, que vai ocorrer em 2026.1. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Você cumpriu nem